Uma boa noite a todos. Vamos então iniciando nossa reunião, agradecidos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus Cristo, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos que nos acompanham, que nos auxiliam. Que luz se faça entre todas as famílias, entre todos os lares da terra. Que luz se faça dentro do nosso lar, que luz se faça dentro de cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, que está em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade soberana, justa, na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não deixe, Pai, cairmos em tentações e novos erros, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós trouxemos hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 25, que é Busca e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. É um texto extraído do Evangelho de Mateus. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater à porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho quando esse filho lhe pede o pão? Ou, impedindo um peixe, dá a esse filho uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte a razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedirem. E ele comeu os comentários. Do ponto de vista terreno, o ensinamento busca e achareis é semelhante a esse: ajuda-te e o céu te ajudará. É o fundamento da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, uma vez que o progresso é filho do trabalho e que põe em ação todas as forças da inteligência do homem. Na infância da humanidade, o homem apenas usa da sua inteligência à procura de alimentos, dos meios de proteger-se das tempestades, defender-se de seus inimigos. Deus, porém, diferenciando o homem dos animais irracionais, deu-lhe o desejo incessante de melhorar-se. Esse desejo que o leva a pesquisar meios de melhorar sempre as suas condições de vida, o conduz a descobertas, a invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, visto que é a ciência que lhe proporciona o que falta. Por essas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se purifica. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Além do alimento material, é preciso a alimentação espiritual, e é assim que o homem passa do estado de selvagem para o de civilizado. Então aqui nesse início ele já nos diz, que pedi e se vos dará, buscai e achareis. Ele fala em que essa busca, seja pelo desenvolvimento da inteligência, seja pelo desenvolvimento moral, ele coloca em ação todas as forças ali da inteligência do homem, Ele diz que além desse alimento espiritual é necessário o alimento material, é necessário o alimento espiritual. E, enfim, esse texto ele nos daria ali uma margem para muitas reflexões, mas nós podemos nos perguntar, o que eu tenho buscado, que porta ali eu tenho batido, porque todos nós, queiramos ou não, nós estamos procurando alguma coisa, nós estamos batendo em alguma porta. Então talvez seja um momento agora bastante propício, bastante convidativo, para que nós repensemos o que eu tenho buscado, qual é o objetivo ali da minha vida, E ele fala de um pai que jamais abandona, de um pai que jamais deixa de dar as respostas. E nós falamos, poxa, mas eu peço tanto e as coisas não acontecem, mas também essa é uma outra reflexão, O que eu tenho pedido, de que maneira eu tenho feito ali as minhas preces. Porque
ele compara um pai terreno, né? Que se um pai terreno que ama o seu filho vai fazer o melhor, quanto mais Deus que é perfeito. Então é muito comum momentos da vida em que nós nos sentimos sozinhos, em que nós nos sentimos abandonados, solitários, né? E achamos até que Deus nos abandonou, mas é muito importante pensarmos que Deus jamais nos abandona, né? Deus é justo, Ele é justo, mas também Ele é misericordioso, Ele é perfeito. Então essas respostas, elas vão vindo de acordo com o nosso entendimento, com o nosso merecimento, com aquilo que a gente vai construindo. E não necessariamente aqui um entendimento ali da inteligência, né? Claro que, como ele fala, a inteligência é extremamente importante para a compreensão das coisas, mas essa inteligência ela tem que estar aliada ali a humildade de reconhecermos que precisamos aprender, a humildade de reconhecer que acima de Deus, acima de nós há uma força muito maior que é Deus, que é nosso Pai, que é nosso Criador. Então, os momentos atuais, eles nos ensinam muito isso, né? Por mais que eu planeje, por mais que eu tenha ali programado a minha vida, nós estamos em momentos em que essa programação, ela muitas vezes ela vem por água abaixo, né? E como encarar essa ruptura do que a gente planejou sem desespero, entendendo que tudo caminha para o bem, né? Que o mundo evolui, que as coisas evoluem, né? Eu acho bem interessante aquela frase que corrente agora em que se diz que nós estamos na mesma tempestade, porém nós estamos em barcos diferentes. Isso é bem verdadeiro, né? Enquanto os uns estão ali no conforto do seu lar, estão se alimentando, estão se abrigando, estão aquecidos, outros estão nas ruas, estão com fome, estão à mercê ali, sem uma assistência médica, né? E enquanto uns estão se sentindo bastante sozinhos ou solitários, outros estão ali com as suas famílias, estão aproveitando até esse momento, como falamos recentemente, crianças que nunca fizeram uma refeição com os pais, né? Pais que nunca acompanharam ali a lição de um filho, casais que nunca tiveram esse tempo para conversar, né? Então, aqueles que de toda essa dificuldade, eles extraem ali oportunidades que até então eles não tinham percebido, e o oposto também é verdadeiro, né? A gente falou da solidão, há pessoas que estão sozinhas, mas elas não se sentem solitárias, elas estão ali redescobrindo até um hobby, descobrindo projetos ali que estavam engavetados, então estão sozinhas, mas não estão solitárias. Da mesma maneira, aqueles que estão numa casa cheia de gente, no entanto, se sentem sozinhos, não têm ali com quem conversar. Então vejam que estamos na mesma tempestade, mas nós estamos em barcos diferentes. Então é importante que eu pense, que barco que eu estou agora, né? E seja lá o barco que for, se eu esteja sozinho, se eu esteja com muita gente, se eu esteja numa fase produtiva ou não, eu vou fazer aquilo que de melhor eu puder dentro do barco que eu estou, né? Pedindo a Deus ali que me dê força, que me dê lucidez, que me dê paciência, né? E temos visto e que estamos ali muitas vezes impacientes, né? Uma dificuldade muito grande até para ouvir o que o outro tem para falar. Alguém quer falar alguma coisa, nós já interrompemos, nós já colocamos a nossa posição, como se quiséssemos dizer, olha, eu sei o que você está pensando, eu sei o que você vai falar, mas é isso que eu acho, daquilo que eu acho que você está pensando. Então são tempos em que a gente tem que tomar muito cuidado como vai falar ali com o outro. Da mesma maneira o outro tem que ter esse cuidado conosco, mas são um exercício muito grande de como falar, mas também de ouvir ali o que o outro tem a nos dizer, né? Então, a semana passada a gente falava que Frei Fabiano dizia que o amor passa por vários caminhos, né? Pela solidariedade, que a gente falou um pouco, pela compreensão, pela paciência também. Então, nessa busca, né, do busque e achareis,
é um momento de buscarmos dentro de nós ali um pouco mais de, como diria o Lenine, né? Um pouco mais de paciência, né? A vida, o mundo espera de nós, né? A gente espera do mundo e o mundo espera de nós, como ele diz na música, um pouco mais de paciência. Então, dentro desse conceito do busca e achareis, em outro momento ele diz: os espíritos não vêm desobrigar o homem da lei do trabalho, e sim mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e o caminho que o conduz até lá. Ao lhe dizer: andai e chegareis. Encontrareis pedras no caminho, olhai-as, afastai-as. Nós vos daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Então, eu também acho bastante interessante esse trecho, em que ele fala que encontrareis pedras no caminho, né? Todos nós vamos ter as nossas pedras ali. E uma vez mais eu lembro de uma mensagem que falava que, né, nesse caminho que nós podemos nos ater somente a olhar as pedras, né? A contar ali as pedras do caminho, a contar os espinhos. Então essa mensagem falava que às vezes um espinho nos espeta e ao invés de tirá-lo e continuarmos ali a nossa caminhada, nós ficamos contemplando aquele espinho, contando os espinhos, como se quiséssemos dizer: olha, quanta dor eu carrego, como eu sou ferido, como as pessoas me machucam. E ele diz que nós vamos então cultivando, contando esses espinhos, olhando somente para baixo, para as pedras que existem, e com isso nós não olhamos para o lado para percebermos ali a natureza, as árvores, não olhamos para o céu para percebermos o sol, a lua, as estrelas, né? Então, outro exemplo que me surgiu é que nós sonhamos, às vezes, em termos da nossa casa, um quadro muito bonito de um pintor famoso, uma obra de arte ali, muito bonita. No entanto, essas obras elas retratam a natureza e nós não temos ali o cuidado de percebermos, né? Um dia de sol, ou um dia de chuva, né? Ali o barulho da chuva, enfim, né? São tempos também em que a vida tem nos convidado a observar, a contemplar, né? A ter ali um pouco mais essa serenidade, um pouco mais essa paciência, né? E pensarmos: o que eu tenho buscado? Porque hoje nós podemos ter uma série de coisas que não estamos tendo condições de usufruir daquilo. Então é um convite para pensarmos do que realmente eu preciso, né? Até nos relacionamentos, a Joana de Ângeles, há um livro dela em que ela fala dos casais em que alguns chegam naquele momento em que querem sair de casa, querem abandonar ali o casamento, pela indiferença, né, dos silêncios que vão aumentando cada vez mais, né, as leituras intermináveis de jornal, ela usa a expressão, ou tempo excessivo na frente ali de uma televisão. Então ela usa uma frase em que ela diz: ao invés de uma nova busca, redescobrir aquilo que já se possui. Então, ao invés de buscar ali um novo parceiro, uma nova parceira, ela nos convida a redescubra aquilo que de bom já tem, porque talvez exista tantas coisas boas que elas foram sufocadas pela rotina, pela falta de diálogo, né, pela irritação. E essa redescoberta a gente está falando especificamente agora em relação ao relacionamento, mas ela pode se estender a tudo, né? Nesse período agora, redescobrir o que eu tenho, o que eu já possuo, até do ponto de vista material. Quantas coisas nós compramos que nós nem sabíamos que tínhamos na nossa casa, temos procurado meios de nos distrair e vamos descobrindo ali jogos, objetos que nós também desconhecíamos que tínhamos. Então, talvez a gente busque, dentro desse conceito do busque e achareis, nós buscamos tanto, e não percebemos que muito pode ser que nós já tenhamos, né, dentro de nós, dentro da nossa casa, mas isso precisa ser percebido, redescoberto, né? Precisa ser ali cultivado.
Então, como foi dito no início, esse é um texto que dá ali múltiplas leituras, mas fica aí para a gente refletir o que temos buscado, né? O que temos pedido. E no livro Os Mensageiros, para finalizar, há um trecho do capítulo 35 que chama Culto Doméstico, que a Dona Isabel, que é uma senhora ali muito espiritualizada, ela está ali ensinando ali os filhos sobre o Evangelho, e ela estava falando ali da parábola do grão de mostarda. Então, num trecho ela diz: jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de vós. Ora, é portanto em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes irrefletidos. A floresta também começou de sementes minúsculas, ou seja, façamos ali as pequenas coisas, os pequenos gestos, né, as pequenas renúncias, para que gradativamente nós tenhamos a força necessária para que a gente possa ali então fazer aquilo que um dia sonhamos. Mas é o que ela fala, as grandes florestas, elas começaram por sementes minúsculas, né? Então, nós não somos uma floresta. Se não podemos ser uma floresta, a gente pode ser uma semente ali pequena, mas que se cultivada, se preparada, se trabalhada, ela vai ali gradativamente ganhando força, ela vai crescendo. Ela diz ainda, a palestra, né, de uma hora, a palavra de uma hora, a conversa de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento, podem representar muito em nossas vidas. Então, ela falando das pequenas, essa nossa busca, né? As pequenas coisas, elas podem ter muito valor. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Toda vez que pegarmos desses grãos, dessas sementes, conforme a palavra divina, semeando-a no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Ele irá nos conceder a chuva de bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Deus a cada instante. O Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração. Tenhamos, acima de tudo, confiança e alegria. Então, nós encerramos com essa mensagem, esse relato aí da Dona Isabel do livro Os Mensageiros, e aquilo que o Evangelho fala, que nós lemos aqui, que quando os Espíritos dizem, nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la, né? Então, que queiramos ali de todo o coração, né? Queiramos ali o melhor, queiramos mais solidariedade, mais paciência, queiramos cultivar ali os melhores sentimentos, mas ao mesmo tempo queiramos para nós e queiramos para o outro também. Desejemos para o outro o melhor, cultivemos então um pouco mais ali ouvir um pouco mais as pessoas, ouvir mais o nosso próprio coração. Mais uma vez nós repetimos aquela frase, que quando nós fazemos a nossa oração, a nossa prece, nós estamos conversando com Deus, conversando com os Espíritos. Mas quando nós fazemos uma reflexão, uma meditação, nós estamos nos preparando para ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. Então, fica aí essas reflexões do capítulo 25, Busque e Achareis.
Boa noite a todos. Vamos juntos retomar alguns pontos da semana passada para ampliar o nosso entendimento. Falamos sobre a importância do arrependimento. E no livro Céu e Inferno, por Allan Kardec, no capítulo 7º, quando ele fala sobre o Código Penal da vida futura, nós temos: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo, até que os últimos vestígios da falta desapareçam. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior, em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas, e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado. Isto é, tornando-se humilde se foi orgulhoso, brando se foi duro, caridoso se foi egoísta, benevolente se foi perverso, trabalhador se foi preguiçoso, útil se foi inútil, moderado se foi dissoluto, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados. E desse modo progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. E Kardec coloca: a necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça, que se pode considerar verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. É uma doutrina que nenhuma religião ainda proclamou. Algumas pessoas repelem-na, porque acham mais cômodo o poderem quitar-se das más ações por um simples arrependimento, que não custa mais que palavras, por meio de algumas fórmulas. Contudo, crendo-se assim quites, verão mais tarde se isso lhes bastava. Quando essa perspectiva de reparação for inculcada na crença das massas, será um outro freio aos seus desmandos e bem mais poderoso que o inferno e respectivas penas eternas, porque diz respeito à atualidade da vida, e o homem compreenderá a razão de ser das circunstâncias penosas em que está colocado. E voltando àquele ensinamento de Jesus sobre as duas tragédias que haviam acontecido e que ele exorta para que não os considerassem mais culpados, porque senão quem não se arrependesse de igual modo pereceria. É importante destacar que em seguida ele conta uma parábola de uma figueira estéril. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ocupando inutilmente a terra?
Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Temos a chance, então, de transformarmos o solo do nosso coração em terreno fértil, adubado. Não precisamos esperar a dor maior para buscarmos a Deus. E como nos sensibilizarmos, como dulcificarmos nosso coração, que pode estar frio, distante, indiferente, alheio a tudo e a todos? Como transformarmos a esterilidade em fertilidade, para que possamos dar bons frutos, deixar marcas positivas, recorrendo ao principal objetivo da nossa vida, que é desenvolvermos nossa capacidade de amar. Ao buscarmos a Deus, crescemos na vertical para o alto, mas logo percebemos que é uma escalada que se faz crescendo na horizontal, que nada mais é do que a vida normal, de relação com o outro. É no desenvolvimento da nossa capacidade de perdoar, de compreender, de tolerar, capacidade de devotamento, de abnegação, de renúncia. E nós vimos na semana passada uma filha que era muito soberba e prepotente e que no plano espiritual se encontrava em região inferior à da sua mãe, que vinha visitá-la, mas não era vista pela filha por estar numa faixa vibratória superior. Mas houve um momento em que foi permitido que ela visse a mãe, que então se preparava para retornar à terra. Ela ficou desejosa de seguir com a mãe, mas é dito a ela que no momento não seria possível ela retirar-se de lá. Ela precisaria desgastar por alguns anos os envoltórios inferiores que havia criado em torno de si mesma, pois os atuais veículos de manifestação não lhe permitiam ainda a vida em zonas menos pesada do que esta. E a mãe dela, por estar numa condição superior, vivia numa faixa de padrão vibratório menos denso. Então, vale a pena nós trazermos a experiência de André Luiz para compreendermos de que forma podemos ir nos despojando desses envoltórios inferiores. No livro Nosso Lar, no capítulo Regressando ao Lar, nós temos: imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade, com a sensação indescritível do viajante que torna o berço natal depois de longa ausência. Sim, a paisagem não se modificara de maneira sensível. Atravessei celeremente algumas ruas a caminho de casa. O coração me batia descompassado à medida que me aproximava do grande portão de entrada. O vento, como outrora, sussurrava carícias no arvoredo do pequeno parque. Desabrochavam azaleias e rosas, saudando a luz primaveril. Em frente ao pórtico, ostentava-se garbosa a palmeira que, com zélia, eu havia plantado no primeiro aniversário do casamento. Ébrio de felicidade, avancei para o interior. Tudo, porém, denotava diferenças enormes. Onde estariam os velhos móveis de jacarandá e o grande retrato onde, com a esposa e os filhinhos, formávamos gracioso grupo? Alguma coisa me oprimia ansiosamente. Que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção.
Dirigi-me à sala de jantar, onde vi a filhinha mais nova, transformada em jovem casadora. E quase no mesmo instante vi Zélia, que saía do quarto acompanhando um cavalheiro que me pareceu médico à primeira vista. Gritei minha alegria com toda a força dos pulmões, mas as palavras pareciam reboar pela casa sem atingir os ouvidos dos circunstantes. Compreendi a situação e calei-me desapontado. Abracei minha companheira com o carinho da minha saudade imensa, mas Zélia parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. Muito atenta, perguntou ao cavalheiro alguma coisa que não pude compreender de pronto. O interlocutor, baixando a voz, respondeu respeitoso: só agora poderei diagnosticar seguramente, porque a pneumonia se apresenta. Aliás, só amanhã poderei diagnosticar seguramente, pois a pneumonia se apresenta muito complicada em virtude da hipertensão. Todo cuidado é pouco. O Dr. Ernesto reclama absoluto repouso. Quem seria aquele Dr. Ernesto? Perdia-me num mar de indagações, quando ouvi minha esposa suplicar ansiosa: mas, doutor, salve-o, por caridade, peço-lhe. Não suportaria uma segunda viuvez. Zélia chorava e torcia as mãos, demonstrando imensa angústia. Um corisco não me fulminaria com tamanha violência. Outro homem se apossara do meu lar. A esposa me esquecera, a casa não mais me pertencia. Valia a pena de ter esperado tanto para acolher semelhantes desilusões? Corri ao meu quarto, verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa. No leito estava um homem de idade madura, evidenciando um melindroso estado de saúde. Ao lado dele, 3 figuras negras iam e vinham, mostrando-se interessadas em lhe agravar os padecimentos. De pronto tive ímpetos de odiar o intruso com todas as forças. Mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Verifiquei que o doente estava cercado de entidades inferiores, devotadas ao mal. Entretanto, não consegui auxiliá-lo imediatamente. Assentei-me decepcionado e acabrunhado, vendo Zélia entrar no aposento e dele sair, várias vezes, acariciando o enfermo com a ternura que me coubera noutros tempos. E depois de algumas horas de amarga observação e meditação, voltei cambaleante à sala de jantar, onde encontrei as filhas conversando. Sucediam-se as surpresas. A mais velha casara-se e tinha ao colo o filhinho. E meu filho, onde estaria ele? Zélia instruiu convenientemente uma velha enfermeira e veio palestrar mais calmamente com as filhas. Vim vê-los, mamãe, exclamou a primogênita. Não só para colher notícias do Dr. Ernesto, como também porque hoje singulares saudades do papai me atormentam o coração. Desde cedo não sei por que penso tanto nele. É uma coisa que não sei bem definir. Não terminou, lágrimas abundantes borbotavam-lhe dos olhos. Zélia, com imensa surpresa para mim, dirigiu-se à filha autoritariamente. Ora essa, era o que nos faltava. Aflitíssima como estou, tolerar as suas perturbações. Que passadismo é esse, minha filha? Já proibi a vocês terminantemente qualquer alusão nesta casa a seu pai. Não sabe que isso desgosta o Ernesto? Já vendi tudo quanto nos recordava aqui o passado morto. Modifiquei o aspecto das próprias paredes. E você não me pode ajudar nisso? A filha mais jovem interveio acrescentando. Desde que a
a pobre mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, vive com essas tolices na cachola. Onde já se viu tal disparate? Essa história dos mortos voltarem é o cúmulo dos absurdos. A outra, embora continuasse chorando, falou com dificuldade. Não estou traduzindo convicções religiosas. Então é crime sentir saudades de papai? Vocês também não amam? Não têm sentimento? Se papai estivesse conosco, seu único filho varão não andaria, mamãe, a praticar por aí tantas loucuras. Ora, ora, tornou Zélia nervosa e enfadada. Cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. Não se esqueça de que André está morto. Não me venha com lamúrias e lágrimas pelo passado irremediável. Aproximei-me da filha chorosa e estanquei-lhe o pranto, murmurando algumas palavras de encorajamento e consolação, que ela não registrou auditiva, mas subjetivamente sob a afeição de pensamentos confortadores. Afinal, via-me em face de singular conjuntura. Compreendi agora o motivo pelo qual meus verdadeiros amigos haviam procrastinado tanto o meu retorno ao lar terreno. Angústias e decepções sucediam-se de tropel. Minha casa pareceu-me então um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Nem haveres, nem títulos, nem afetos. Somente uma filha ali estava, de sentinela ao meu velho e sincero amor. Nem os longos anos de sofrimento, nos primeiros dias de além-túmulo, me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Chegou a noite e voltou o dia, encontrando-me na mesma situação de perplexidade a ouvir conceitos e a surpreender atitudes que nunca poderia ter suspeitado. À tardinha, Clarencio passou, oferecendo-me o cordial da sua palavra amiga e reta. Percebendo meu abatimento, disse solícito: compreendo suas mágoas e rejubilo-me pela ótima oportunidade deste testemunho. Não tenho diretrizes novas. Qualquer conselho de minha parte, portanto, seria intempestivo. Apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, opera sempre quando seguida verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Agradeci sensibilizado e pedi que não me desamparasse com o necessário auxílio. Clarencio sorriu e despediu-se. Então, em face da realidade, absolutamente só no testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica e refleti com mais serenidade. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu viúvo na terra? Teria acaso suportado a prolongada solidão? Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar novo consórcio? E o pobre enfermo? Como por que odiá-lo? Não era também meu irmão na casa de nosso pai? Não estaria o lar talvez em piores condições se Zélia não lhe houvesse aceitado a aliança afetiva? Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzira-me a outras fontes. Não podia proceder como homem da terra. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era assim constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação e estendia-se agora à comunidade universal. Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar
das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. O tempo não permite que vejamos as atitudes que ele toma para auxiliar ao Dr. Ernesto, as lutas que travou consigo mesmo. Há pontos muito importantes que podemos ver num outro momento, mas o fato é que, depois das atitudes que ele toma, auxiliado por companheira querida, que podemos depois trazer, ele consegue superar-se a si mesmo e fazer aquilo que ele precisava fazer. O enfermo, na manhã seguinte, apresentou melhoras sensíveis. Logo pela manhã cedo, o médico observou, extremamente surpreendido. Verificou-se esta noite extraordinária reação. Verdadeiro milagre da natureza. Zélia estava radiante. Encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentava grande júbilo na alma. Profundo alento e belas esperanças revigoravam-me o ser. Reconhecia eu mesmo, agora é o ponto, reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Nesse dia voltei a nosso lar em companhia de Narcisa e pela primeira vez experimentei a capacidade de volitação. Então, esse é o ponto. O crescimento íntimo lhe deu leveza, livrou, se podemos dizer assim, de camadas inferiores. E assim, com esse aprendizado, vamos rogar a Deus que nos ilumine as nossas mentes, para que, dulcificando o nosso coração, para que façamos o que temos de fazer. Que nessa prece que vamos elevar juntos, roguemos a Deus, a Jesus nosso Mestre, que nos ajude, nos ampare, nos fortaleça, para que tornemos férteis as nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que tenhamos uma noite de